Vamos falar agora sobre previsão do tempo, mas nós não vamos dar a previsão do tempo de agora, vamos falar sobre a previsão do tempo para os próximos meses. Conosco aqui a meteorologista e também consultora do Instituto Rio Grandense do Arroz, doutora Jossana Sena, para nos dar mais informações. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, esse ano, essa safra que se inicia agora, que está iniciando, ela a princípio deve ser muito parecida com a safra 2016-17, onde nós tínhamos nesse momento, no ano passado, probabilidades de ao redor de 50% de chances para neutralidade climática ou para laninha. Esse ano nós vínhamos até o mês de agosto com previsões apontando para a continuidade da neutralidade climática, né? Neutralidade climática significa nem influência de El Niño, nem influência de Laninha. E agora, a partir do início de setembro, as previsões elas começaram a indicar uma previsão para a Laninha de novo, ao redor de 50% a 60%. Isso porque o Oceano Pacífico ele iniciou um resfriamento agora no último mês de agosto. Então, os modelos têm indicado essa previsão para a Laninha agora. E que reflexos, a se confirmar essa previsão, isso pode trazer para o nosso agronegócio? Isso. Bom, o ano passado nós tivemos, embora a laninha ela tenha se configurado, ela foi uma laninha bem diferente, né? Porque a gente teve chuvas bem distribuídas, em alguns momentos muito concentradas, mas a gente teve uma boa distribuição das chuvas e na maioria dos meses e na maioria dos locais aqui do estado nós tivemos, e Cachoeira do Sul também, nós tivemos chuvas até um pouco acima da média. A perspectiva para esse ano é de que as coisas aconteçam mais ou menos nessa linha. Como as previsões elas estão ainda um pouco nebulosas, não está certo de que iremos ter uma laninha, então as possibilidades, as previsões é de que tenhamos momentos mais secos e alternados com momentos mais chuvosos. Então não se descarta um período, talvez 15, 20 dias sem chuva, mas ainda é um pouco cedo para afirmar. A princípio, nós teremos uma safra mais ou menos dentro da normalidade. O comportamento da lavoura não deve ser muito afetado, então? Não. Principalmente a lavoura de arroz, né? No caso da lavoura de arroz, a gente tem alguns estudos que mostram que tanto anos neutros, né, ou anos de laninha, eles são favoráveis, porque eles têm uma boa quantidade de luz, né? A radiação solar nas lavouras ela é boa, ao contrário de anos de El Niño. O problema maior eu acredito que seja para a cultura da soja, né? Que se faltar água no período crítico, né? Floração, enchimento de grãos, isso possa ser um problema, mas isso mais lá para dezembro, janeiro. Então não se descarta períodos sem chuva, mas é difícil ainda afirmar, né? Com certeza se vai ter ou não. Nos últimos tempos a gente percebe, e as pessoas comentam inclusive, que o clima está meio doido, né? No inverno faz calor, no verão às vezes não tão quente. Neste último ano se confirmou, antes da primavera, uma floração antecipada, e isso também influencia no ciclo, né, da produção de alimentos, de flores, enfim. A que se deve tudo isso, essa variação? É culpa do homem mesmo? Talvez um pouco seja, né? Nós estamos passando por diversos momentos, talvez o ano que vem a gente possa ter um inverno rigoroso, mas isso é difícil de afirmar, né? Então a gente tem essas variações, essas variabilidades, é o que a gente chama de variabilidade climática, são variações normais que o ciclo da Terra tem, mas claro, né? Os últimos anos os invernos têm sido um pouco mais quentes, mas isso é um pouco em função de uma variabilidade. Ela é muito parecida com El Niño e Laninha, mas ela dura 15, 20, 30 anos. Então isso também acaba modulando o nosso clima. Mas não quer dizer que o ano que vem talvez possa ser muito parecido com esse ano, um inverno mais quente que o normal, mas também pode ser um inverno mais rigoroso, como foi o inverno de 2016, né? O último inverno lá foi um pouco mais intenso. Quando se fala do tempo, imprevisibilidade sempre é a palavra-chave? O próprio nome já diz, né? É uma previsão do tempo. Então, para previsão do tempo, previsão diária, a gente tem um nível de acerto bom. Até 5 dias as previsões elas têm um nível de acerto de 90% a 99%, e depois, conforme
A gente estende isso para 10, 15 dias, esse nível de acerto ele vai diminuindo, mas isso é normal. Nesse período de primavera agora é comum as previsões do tempo diárias errarem um pouco mais, porque é um período de transição entre a fase mais fria, a parte mais fria do ano com a parte mais quente do ano, então os modelos eles demoram um pouco para se adequar. Então é um pouco normal que talvez hajam divergências entre os centros de previsão, mas agora, conforme a primavera vai avançando, essas previsões elas vão se encaixando um pouco melhor. Para o planejamento da produção do que vai se plantar, quantidade e tudo mais, sempre é necessário a previsão, essa ligação de saber qual a tendência do tempo e tudo mais. Isso se torna indispensável nos últimos tempos? Sim, com certeza, né? A gente diz até que a previsão, tanto a previsão do tempo como a de clima, é uma tecnologia, uma ferramenta que o agricultor tem para fazer o seu planejamento. As previsões do tempo, elas são diárias, elas são importantes para fazer o planejamento semanal, de repente quinzenal, e as previsões de mais longo prazo, para 2, 3 meses para frente, para o agricultor fazer a previsão da sua safra, inclusive, né? Porque a gente tem um período maior para previsão.